Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem aí em casa? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim. Vamos para a nossa revisão de história. É uma breve revisão só para ajudar vocês a responder a atividade complementar desta semana. Vamos para a nossa primeira aulinha dessa semana sobre os nossos patrimônios. Lá no nosso livro de história está todo esse conteúdo, então você pode ir lá buscar, dar mais uma lida, aprofundar mais, tá? Nossos patrimônios. Em grandes partes das cidades brasileiras existem construções e monumentos muito antigos. Nós aprendemos isso lá em nossa sala de aula. Inclusive, vários de vocês deram exemplos de monumentos e construções antigas, como o Cristo Redentor, como a Estátua da Liberdade. Esses monumentos, essas construções que são antigas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos como exemplos de construções antigas e de monumentos os casarões, os fortes que são destinados a defender um local ou uma cidade. Temos também as igrejas, os mosteiros. Mosteiros são os lugares onde vivem os monges. Monges são homens que se dedicam somente à religião. Eles deixam o mundo e vão viver somente voltados para a religião. Os teatros, as pontes, os coretos e os chafarizes. Tudo isso são exemplos de monumentos e construções históricas antigas. Os patrimônios históricos representam partes da memória coletiva dos lugares, ou seja, em cada uma dessas coisas, desses monumentos, tem um pedacinho de alguém, tem uma parte que alguém colocou. Exemplo, aqui nós temos a nossa catedral, que foi desenhado por Oscar Niemeyer. Então, aqui tem uma parte da contribuição dele. Assim como em cada lugar que nós vamos, nós deixamos também um pouquinho de nós lá. Dessa forma, é muito importante preservá-los. Nós temos que cuidar dos monumentos históricos, não destruir. Temos que preservar. Nosso livro também vai falar sobre Tomás Antônio Gonzaga. Foi um poeta, advogado, que nasceu em Portugal em 1744. Ele era filho de pai brasileiro com uma mãe portuguesa. E ele viveu em Ouro Preto, que é Minas Gerais. É uma cidade de Minas Gerais chamada Ouro Preto, onde ele escreveu a obra Marília de Dirceu. Então, ele era um poeta, ele também era advogado. Seus pais eram brasileiros com português. Então, o pai era brasileiro e a mãe era portuguesa. Então, ele decidiu viver aqui no Brasil, em Ouro Preto. Cidades históricas. Algumas cidades brasileiras são muito antigas. Cidades como São Vicente, que fica no estado de São Paulo, Salvador, no estado da Bahia, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, Recife, no estado do Pernambuco. Todas estas cidades foram fundadas no período em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal. O Brasil ainda nem era independente, ainda pertencia a Portugal, e essas cidades já existiam, já foram fundadas. Então, vocês vão voltar, vocês vão lá no conteúdo, lá no livro de vocês, onde estão falando de patrimônios históricos,
e monumentos históricos, vão dar mais uma lida, vão aprofundar mais nesse conteúdo, responder às atividades, não esqueçam disso, façam com capricho, façam com carinho, bom estudo, boa sorte, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijos, tchau!